tendo sai essa meio-dia porque liberação. tem que começar a trabalhar 1h da tarde. Aí tem essa liberação, meio-dia e meio que eles são obrigados a sair. Aí, ó. Aí tem essa sai liberação 11 horas. e vai Entendi. direto. É por isso. Então, preserva-se esse horário para esse tipo de E aí, atividade. o dado que foi estarrecedor é que mais da metade dos alunos estão saindo para trabalhar Sim, 1h da tarde. e às vezes nem não é tanto assim para trabalhar. Cara, Às vezes não é. o pé de meia, por exemplo, são 200 e poucos reais. Aham. E aí o moleque estuda lá achando que é obrigado. Aí ele vai pra escola sem vontade nenhuma, senta e deita. Antes dessa proibição do uso do celular, os caras viam vídeo do YouTube, cara. E tava lá o professor dando aula e eles vendo vídeo do YouTube. Hoje, eles deitam e dormem. E aí o professor às vezes quer falar com o garoto, mas não tem nenhuma autoridade pra fazer isso. E aí o professor cansado faz o quê? Muitos deles dão aula pra 3, 4. Só que quando a gente conversa, às vezes eu tento, né, falar, olha, por que vocês não colocam as mesas, então, organizadas? Determina que só sai com, com a sua liberação. Cria realmente um cenário suficientemente... dê condições mínimas para que você tenha uma aula que os alunos possam aprender. Que seja também interessante, Eles não, né? mas eles não fazem. Não, aí que tá, não é nenhum problema de ser interessante, é ordem. Sem ordem, na minha concepção, sem ordem não há aprendizado. Não há. Ah, mas eu vejo pessoas que aprendem. Sim, você vê pessoas, você não vê a maioria das pessoas. Você vê exceções. Essas exceções podem ser tratadas como exceções. Mas a ordem é essencial. Como que eu te falo, por exemplo, sobre feudalismo, que é uma matéria que tem vários atores, ali, e vários atores ali, também, né? que você tem que decorar para fazer a prova, e eu vou fazer aquilo ser interessante. É difícil mesmo. Não, é aula de história e de português. Só que sem ordem, você não consegue. Porque na hora que eu tô te falando, você tá dormindo. Aí que tá. Aí o professor fica lá, te dá ponto de caderno, te dá ponto de você... Trabalho em grupo. E o que mais me deixa chateado, cara, Ah. vem na segurança pública também. A punição, seja ela qual for, ela tem um caráter educativo. A punição não é só pra punir, pra deixar o cara ali no gelo e ele aprender com aquilo. Não. Além de ele aprender com aquilo que ele fez está errado e ele foi punido, ela gera um efeito no exemplo. Porque os demais vão olhar aquela situação e falar assim, realmente não compensa fazer aquilo. Por que eu tô falando isso? O garoto hoje ele é um bom aluno. Ele não passa. Ele faz o quê? Uma recuperação antes da recuperação. Uma recuperação na matéria. Aí ele não foi aprovado mesmo. Aí ele vai pro conselho. No conselho ele fala assim, não, beleza, pode dar as provas de recuperação para ele. Ele vai e faz. Ele não passa. Ele faz outra. E, dependendo do ano que ele tiver, ele faz dependência da matéria. Então, assim, qual que é o estímulo que você dá para um aluno que sabe que se ele não fizer nada, ele vai ser empurrado? E olha só, tanto que isso é filosófico, né? Porque quando eu estudei, eu sempre passei. E até eu ter filho, tive um filho que eu tive que bombar ele de ano. Eu tive que fazer Achou isso. que ele não era capaz para estar no ano seguinte. Não é que eu achei que ele não capaz. É que ele não conseguiu. Mas você manteve a postura de colocar ele e fazer de novo. Só que olha só o tanto que é controverso. Eu sempre fui contra bombar de ano. O jovem é assim. Por que eu sempre fui contra bombar de ano? Porque na minha concepção é o seguinte. Você vai chegar a 18, 19 anos, Devendo depois nada. dos 20, você vai chegar com 20 anos, bombou 3 anos na escola, 20 anos você já poderia estar trabalhando, você poderia estar fazendo outras coisas. Pra que você vai ficar até os 20 anos de idade na escola? Sim. Vai fazer um curso técnico, vai fazer um negócio que talvez... E aí eu cheguei, eu tive problema com meu filho. Veio pro mundo real, né? Porque essa ideia sua era no mundo das ideias. Você Porque- pensava nisso de uma maneira, mas aí quando Mas foi nasceu com você pensou... Aí eu ainda penso... Mas beleza, no seu caso ele específico... ainda vai chegar até... Ele vai terminar a escola com mais de 18 anos. Sim, Na faculdade eu tava com 17. sim. Eu estava com 17 anos. E pra mim, meu filho tinha que estar antes. Pra mim, na Sim. minha cabeça, ele tinha que ser gênio. Melhor, né? Tem que melhorar. O mais novinho ainda pode ir. Agora ele tem um problema que é TDAH. Sim, Ele não consegue prestar atenção. sim. E aí, nos primeiros anos de escola, é muito difícil. Você tem uma base ali. Até porque você não sabe o que é importante pra focar a sua atenção, né? Você tá aprendendo ali ainda. E aí...
a gente não sabia disso antigamente. É importante. Muita gente fala e descredibiliza as letrinhas. Ah, tem as letrinhas tudo aí. Mas é porque a gente não sabia que existia essas Mas tem uma coisas. diferença. Tem uma diferença. Ou se eu tenho um problema e eu uso as condições que a medicina me dá para eu chegar ao nível dos demais, mesmo com esse problema, eu tenho que ser diagnosticado mesmo. Agora, se eu uso o diagnóstico para usar uma muleta e ser incapaz a vida toda, mas é esse que é o problema. Quem tem, né? Tanto é que muitos garotos hoje, por exemplo, garotos não, muitas mães estão forçando, brigando, correndo atrás, por quê? Escola municipal hoje tem 5 critérios. O primeiro deles é laudo. E aí, meu caro, você quer estudar na escola X, você tem laudo, você vai. O que a mãe faz? Corre atrás do laudo. Então, às vezes, eu já vi uma psiquiatra falando, inclusive, que o fato da criança ficar muito em telas, ela desenvolve sintomas, não que ela tenha. Sim. E se ela desenvolve sintomas, o teste ele é muito discricionário. Sim. Ele não é um teste prático. Isso é isso, aquilo é aquilo. Só que aí acontece o seguinte. É até um negócio que aconteceu, que minha esposa, ela fez psicologia. Uhum. E na época ela falava, não, ele não tem, porque eu estudo isso, não tem. E as professoras falavam, tem. É diferente o menino na casa com na sala de aula também, né? E aí, quando você... Cara, é nítido. Quem tem as letras é nítido. É nítido. Não é um negócio assim... Não é. Só que então, não é... Mas nós estamos falando de pessoas sérias, né? Nós vemos um país onde ser sério não é honra. E a gente tocou nesse assunto mais cedo sobre as escolas, questão das drogas, das diferenças e tal. Na minha opinião, muitos desses jovens que estão no ensino médio hoje, eles não querem trabalho, eles não querem outras coisas, porque os ídolos deles não morreram de overdose como os dos anos 90. Mas eles estão o quê? Portando fuzil. Eles estão andando de moto, de bicicleta motorizada, empinando e falando que são... Você entende que mudou-se a ideia As referências deles estão... Mas continua no lado que não... as influências são negativas. E qual que é o pior? O que é o pior? A polícia, no meu caso, eu corto um dobrado, meu amigo, para ter liderança e relevância na sala de aula. Porque eu chego lá, quando eu entro na escola, a criança, o adolescente já olha para mim e fala assim, ih, polícia. O que você vê de polícia na televisão? Você vê algum herói policial na televisão? Não. Você vê os militares, por exemplo, são tratados o tempo todo na televisão ou na mídia, sobre qualquer circunstância, como errados. Cara, eu no Exército, em 2003, isso aí, teve um exercício lá com as empresas para fazer desenvolver liderança.